Olá, hoje eu vim contar uma história para vocês. É uma história indiana, mas que eu vou adaptar um pouquinho para a nossa realidade. É a história de um homem, um motociclista, que resolve sair num dia muito frio e como estava muito frio, o vento estava cortante, ele coloca o casaco ao contrário, ele veste o casaco com as costas para frente, para evitar aquele vento direto no peito. E aí, nisso que ele está na estrada, uma outra pessoa vindo em direção oposta, também de moto, observa aquela figura e se assusta, porque ele vê uma pessoa com a cabeça ao contrário. Ele se assusta, perde a direção da moto e a moto vai direto em cima daquele outro motociclista que estava com o casaco ao contrário. O motociclista cai, os dois caem e ele vai ao socorro do motociclista com o casaco ao contrário e se assusta e não sabe o que fazer. E ele se pergunta o que ele faz, se ele leva para o hospital, se ele cuida ali mesmo, mas ele percebe que a primeira atitude que ele precisa tomar é de colocar a cabeça daquela pessoa no lugar, porque a cabeça dele estava ao contrário, a cabeça dele estava ao revés. E aí ele pega a cabeça daquele motociclista caído e gira a cabeça dele até que a cabeça fique na posição correta conforme o casaco que ele vestia. Nisso chegam dois policiais, perguntam o que está acontecendo e ele diz: essa pessoa se acidentou, mas eu percebi que ele estava com a cabeça fora do lugar e coloquei a cabeça dele no lugar. Só que antes de eu colocar a cabeça dele no lugar, ele estava inconsciente, mas estava respirando. E agora que a cabeça dele está no lugar, ele não respira mais. Parece uma história absurda, né? Parece uma coisa dessas que é impossível de acontecer. Mas na verdade isso é o que acontece com todos nós a todo momento na sociedade em que a gente vive. As pessoas olham para a gente e as pessoas deduzem que a nossa cabeça está fora do lugar. Elas fazem, a partir daquilo que elas criaram ao longo da vida, a partir do conhecimento que elas têm, elas fazem julgamentos e acreditam que a nossa cabeça deveria estar de uma forma ou de outra e tentam ajustar a nossa cabeça conforme aquele casaco que nós vestimos socialmente. Mas a verdade é que ninguém sabe o motivo da gente estar vestindo o casaco ao contrário. Ninguém sabe sequer que a gente está vestindo o casaco ao contrário. As pessoas olham para nós e veem o que elas querem ver, assim como nós olhamos para as pessoas e vemos aquilo que nós queremos ver. E nós tentamos o tempo todo ajustar as mentes das pessoas que estão à nossa volta de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o correto. Mas nós nunca perguntamos a elas: por que sua cabeça está ao contrário? É sua cabeça mesmo que está ao contrário? Estar com a cabeça ao contrário é simplesmente uma forma de ver o outro. Nós podemos vê-lo com a cabeça ao contrário, nós podemos perceber que na verdade é somente o casaco que está ao contrário, não importa. O mais importante é respeitarmos o outro e atendermos às suas necessidades. Ele estava acidentado, ele precisava de cuidados médicos. A cabeça dele, ao contrário, era o de menos naquele momento. Era só uma percepção nossa, correta ou não, não importa. O que o outro sente, o que o outro vive, pertence ao outro. O que nós vivemos, o que nós sentimos, pertence a nós. Nós podemos compartilhar essas ideias e às vezes conseguimos extrair da experiência do outro algo bom para nós. Mas se tentarmos o tempo todo colocar a cabeça do outro no lugar, nós nunca vamos conseguir chegar a lugar nenhum. A única cabeça que nós podemos mover de um lado para o outro é a nossa. A única cabeça que nós temos condições de dominar de alguma forma é a nossa. Estejamos atentos, portanto, à nossa forma de ver a vida. Aonde está ou para onde olha a nossa cabeça? Em que direção ela está posicionada? Será que estamos posicionando a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso olhar em direção a algo que realmente nos ajude a crescer? Em direção a algo que realmente nos ajude a evoluir? Será que é isso que queremos também?
Porque pode acontecer da pessoa não ter o menor interesse em evoluir, apesar da gente acreditar que essa seja a nossa missão nesse planeta. Crescermos como indivíduos eternos que somos. Mas pode ser que não seja a sua visão, pode ser que não seja do seu interesse crescer nesse momento. Isso é preciso ser respeitado, porque cada um de nós tem um momento e cada um de nós vai buscar colocar a cabeça na direção que melhor lhe aprouver nesse momento da vida. Estejamos atentos para a maneira como nós olhamos para nós mesmos e sejamos respeitosos para a maneira como os outros olham para a vida. Porque respeitar o outro é o primeiro passo para que a gente consiga viver em harmonia. Entender o momento do outro é um passo importantíssimo para que a gente consiga caminhar com mais serenidade, sem nos preocuparmos se ele está certo, se ele está errado. Voltar o olhar para nós mesmos, para as nossas atitudes, para aquilo que nós fazemos, pensamos. Isso é o mais importante. Viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. Não basta acreditar, é preciso viver, é preciso vivenciar tudo aquilo que acreditamos.